Olá, turma do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, disciplina de Sistemas Operacionais 1. Estou gravando essa videoaula aqui para aqueles que não conseguem estar acompanhando as nossas lives e que sirva também de material de apoio, ok? Vamos começar. Essa aqui é a nossa primeira videoaula da disciplina de Sistemas Operacionais. Um pouco sobre mim, eu não vou me alongar aqui. Meu nome é Rafael Françoso, tenho aqui minha formação. Quem tiver interesse, dá uma olhada aí, dá um pause aí, olha. Tem um outro vídeo que também está disponível no Moodle, que é uma apresentação pessoal, tá? Também a mesma coisa aqui, publicações, estou sempre atualizando isso. Quem tiver interesse em participar em algum grupo de pesquisa comigo, especialmente nessas áreas aqui, estou à disposição, é só me procurar. Aqui também algumas regras que eu vou deixar bem, já deixei bem claro para todos, né? Eu não recebo atividades fora do prazo, não respondo e-mail anônimo, façam solicitações via Serel, faço atendimento a vocês em qualquer momento, qualquer horário, façam suas atividades, confiem no material que eu indicar, certo? E o aprendizado de todos é a minha prioridade, mas eu espero também que seja sua. Você não vai conseguir aprender só comigo falando, você precisa estudar, precisa ler para conseguir passar aí as atividades do curso e ter um bom desenvolvimento, certo? A bibliografia que a gente utiliza aqui, sim, é uma parte que merece um pouquinho de atenção. Basicamente todo o conteúdo eu extraio de algum desses 4 livros, eventualmente algum artigo, uma tese, uma dissertação, tá? Algum trabalho de conclusão de curso que eu acho interessante, eu trago também para acrescentar aqui para a disciplina, mas os nossos livros básicos são esses, tá? Sistemas operacionais modernos, que é do Tannenbaum, e sistemas operacionais, projeto e implementação também do Tannenbaum. Esse aqui é um dos autores mais importantes nessa área de sistemas operacionais. Ele desenvolveu um sistema operacional Minix, para vocês terem uma ideia, que foi base aí para o desenvolvimento do Linux. Então ele é um autor muito relevante nessa área de sistemas operacionais. Entretanto, a bibliografia dele pode ser um pouquinho complicada aí de se entender, precisa ter uma base boa aí, né? Aí eu também pego material aqui do Silberschatz, que é Fundamentos de Sistemas Operacionais, da editora LTC, explicação bem melhor, tá? Bem melhor assim, mais clara, mais fácil de entender, tá? Tannenbaum aqui é top no mercado, tá? E também essa literatura estrangeira aqui dos irmãos Deitel, famosos autores aqui de livros de programação, especialmente Java e C, né? Mas também tem um bom livro aqui também sobre sistemas operacionais, tem alguns gráficos aqui, alguns exemplos que acrescentam bastante, mas principalmente eu utilizo aqui o Fundamentos de Sistemas Operacionais e o material aqui do Tannenbaum, ok? O roteiro, a disciplina ela não é muito extensa, né? Ela tem apenas uma aula por semana, dá um total aí de 15 horas aulas, e a gente trata aí a evolução histórica de sistemas operacionais, arquiteturas computacionais, de sistemas operacionais, os tipos e prática de sistemas operacionais. Praticamente tudo isso aqui é bem teórico, a gente vai gastar a primeira parte do nosso semestre tratando desses 4 tópicos, e aqui prática de sistemas operacionais a gente vai gastar aqui na segunda metade nossa disciplina. Vamos trabalhar diretamente aí com uma distribuição, especialmente uma distribuição Linux, ainda que virtualizada, para a gente ter toda aquela base, todo aquele fundamento ali. Isso aí a gente vai trabalhar a partir da segunda metade do semestre, ok? Então a gente vai começar aqui com a evolução de sistemas operacionais, a parte do Tannenbaum aqui, né? Então, basicamente, o que que é a função de um sistema operacional, como está escrito aqui, né? É fornecer programas do usuário, um modelo de computador melhor, simples, limpo, como lidar com o gerenciamento de recursos como memória, disco, impressora, teclado, mouse, monitor, interface de rede e vários outros dispositivos de entrada e saída. Então, o computador, o que que é o computador? Ele é um conjunto de um monte de coisa ali. Você tem monitor, você tem teclado, mouse, tem a própria CPU, memória, disco, e o sistema operacional, ele é o responsável por gerenciar isso tudo. Impressora, tá? Então tudo isso quem gerencia é o sistema operacional. Você eventualmente também tem um software, um browser, por exemplo, um navegador de internet que está rodando sobre um sistema operacional. É o sistema operacional que vai ter que fazer essa comunicação com a interface de rede que conecta a sua internet com esse seu navegador, tá? Então ele faz aí todo esse background aí para você, tá? Digamos que o sistema operacional é quem carrega o piano da computação.
Esse aqui é um consenso praticamente na literatura, tá? Função de um sistema operacional. Basicamente são duas funções. Se eu te perguntar qual a função de um sistema operacional, ou quais funções de um sistema operacional, você vai me responder que é fornecer abstrações para programas de usuário e gerenciar recursos do computador. Então, fornecer abstrações para programas de usuário significa que ele vai fornecer ali uma plataforma com que você vai conseguir utilizar um determinado aplicativo, por exemplo, um processador de texto, uma planilha eletrônica, conseguir gerenciar, manipular aqueles arquivos que estão gravados no disco e por aí vai, certo? E gerenciar recursos do computador também. O computador em si ele é uma parte física. Existe a parte física, que a gente chama de hardware, e a parte lógica, que são os programas, que a gente chama de software. Tá? Então, hard e soft tem bem essa dicotomia na língua inglesa, né? Então, o software, que é o sistema operacional, ele controla o seu hardware, que é a parte física do computador. Então, é ele que vai fazer o seu gravador de CD funcionar, é ele que vai fazer o seu pendrive funcionar, sua webcam funcionar, seu teclado e seu mouse. São partes eletrônicas, parte física. E para funcionar, precisa aí do sistema operacional, por meio dos seus drivers, claro, né? Que faz essa comunicação da parte lógica dos softwares com a parte física. Aqui tem a do Tannenbaum, isso aqui é bem explicado como que funciona isso, né? Então temos aqui, desse gráfico aqui, temos aqui nosso hardware, tá? Pensa que o seu computador em si, seja um notebook, pode ser um smartphone também, tá? Tudo que leva um sistema operacional, é um conceito bem geral, né? Aí você tem o modo do núcleo. No Linux a gente chama isso de kernel, tá? Porque kernel é o núcleo, né? O core, né? Mas no Linux a gente chama de kernel, tá? Do sistema operacional que faz essa comunicação com o hardware. E aqui você vai ter seus programas de interface com o usuário, né? Chamada API, Application Program Interface. E isso aqui vai fazer uma comunicação com o sistema operacional e a comunicação com os vários aplicativos, um navegador de internet, um leitor de e-mail, um reprodutor de música, tá? Um reprodutor de vídeo, também um processador de texto, uma planilha eletrônica, um programa de desenho, um jogo, tá? Tudo isso aqui vai ter essa comunicação com essa interface aqui do usuário que se comunica com o sistema operacional. Essa aqui é a parte lógica, é o software. E aí o sistema operacional se comunicando com o hardware. Aqui um pouco mais intuitivo, né? Digamos aqui que a interface bonita são os seus programas e aplicativos, né? Pensa em um jogo, é um jogo bem atual aí, talvez Call of Duty, né? Tem várias Free Fire, né? Bem popular hoje em dia. São vários jogos aí que tem uma interface bonita, agradável, tridimensional, tal. E aqui você vai ter uma interface feia aqui mesmo, uma linguagem bem de máquina mesmo, que é para poder fazer essa comunicação com o hardware. Então, se você vai pensar em fazer desenvolvimento, normalmente a gente vai trabalhar o desenvolvimento nessa interface bonita aqui, tá? Vamos desenvolver algo bonito. Ou se você quiser ser um programador de alto nível aqui, que a gente chama de baixo nível, mas baixo nível porque trabalha na parte de baixo aqui, né? É o cara que vai estar desenvolvendo as interfaces feias aí, que vai fazer esse hardware funcionar. Porque ele não precisa, na verdade, de uma interface bonita aqui para interagir com o usuário. Ele precisa simplesmente interagir com os outros programas e aplicativos, tá? Aqui precisa de uma interface bela porque interage com o usuário, tá? Ninguém quer uma coisinha feia, quer coisa bonita. Vamos lá. Evolução dos sistemas operacionais, então temos aí praticamente 6 gerações, da geração zero de 1642 até 1945, advento aí da Segunda Guerra Mundial, né? Temos aí alguns marcos históricos. Então, dessa primeira geração, ou melhor, geração zero, né, que foi classificada recentemente, inclui aí equipamentos mecânicos, como aí a máquina de calcular de Blaise Pascal, de Leibniz, né? Esse autor aqui, Gottfried von Leibniz, ele é um autor muito famoso na área de matemática. A máquina analítica de Babbage aqui, que é um dos precursores de uma empresa aí, talvez aí tem um grau de parentesco aí com os precursores da IBM, né? Algo assim. É, então, assim, a gente verifica aqui, pessoal, são máquinas mecânicas, né? A gente não tem uma parte lógica ali
de acordo com o que você faz, ele movimenta as peças, ele te apresenta um determinado resultado. Isso aqui é um contraponto, né, um cartão chamado cartão perfurado. Era como você fazia a programação de alguns computadores mais antigos, não dos mecânicos em si, né, mas da primeira geração e segunda, que a gente vai ver daqui a pouco. Basicamente, ele fazia um cartão perfurado, né, porque o computador é uma máquina eletrônica, então a linguagem que ele entende é binário, 0 e 1. Mas o que que é esse 0 e 1? A gente também pode entender como ligado ou desligado, carga alta ou carga baixa. Lembrando, o computador é um componente eletrônico, ele recebe sinais eletrônicos, recebe pulsos elétricos, e esse pulso pode ser uma carga alta ou uma carga baixa. Então, aqui é alto e baixo, daí você faz todo o processamento em cima dessa, dessa ótica aí de ligado ou desligado, tá? Aqui você armazenava toda a informação de um programa e aqui um pendrive em cima, né, um contraponto, né? Então você tinha todo esse cartão perfurado aqui que era rolos aqui que poderiam gravar alguma quantidade de informação e você tem pendrive aí com uma capacidade gigantesca hoje em dia, acima de 100 GB, né? A primeira geração, ela consegue já agora trabalhar mais a parte lógica porque tem aí a questão da válvula. Com o advento da válvula, foi possível ter aí os primeiros computadores mais avançados aí, tá? Então, pensando o seguinte, o que é uma válvula eletrônica? O que é uma válvula hidráulica? Ela permite a passagem ou não de água, né? Então, uma válvula eletrônica, ela permite a passagem ou não de corrente elétrica. Então, ligado ou desligado, carga alta ou carga baixa, e por aí vai, tá? E já nessa época aqui, 1945, 1955, surge esse esquema aqui da máquina de von Neumann, que é um esquema também ainda muito atual, tá? Apesar de estamos falando aqui da primeira geração, né? A computação evolui muito rápido. Mas ela tem o dispositivo de entrada e saída, uma unidade lógica aritmética, uma unidade de controle e a memória. Basicamente, isso aqui indica que você vai ter um dispositivo, uma interface de entrada, que você vai entrar com alguma informação, ela vai ser processada, calculada nessa unidade lógica aritmética. Só que dependendo da quantidade de informações que você tem para processar, tem aqui a unidade de controle. Essa unidade de controle é o que vai fazer o escalonamento de todas essas atividades, que a gente chama de processos, tá? Para ser executado. E vai resgatar da onde? Vai resgatar dessa memória. Então, a memória armazena aqui programas que vão estar aqui na fila para ser executado. E o resultado retorna aqui numa saída, certo? Esse aqui é um esquema da máquina de von Neumann. E é um esquema muito atual aí dos processadores modernos. Em 1946, aqui o ENIAC, que, né, ficou famoso como sendo o primeiro computador digital, aquela história, né? A, a história escrita pelos vencedores durante a Segunda Grande Guerra. Teve uma máquina similar aqui ao ENIAC, chamada Z1, foi construída pela Alemanha nazista. A Alemanha foi derrotada na guerra, foi bombardeada e boa parte de sua tecnologia ou foi roubada ou foi destruída. Então ficou famoso como o primeiro computador do ENIAC, que surgiu na verdade um pouquinho depois do Z1, mas é um marco na computação. Entretanto, podemos dizer aí que o primeiro computador do homem, né, foi seus próprios dedos aí, como poderia fazer a contagem. Mas aí como primeiro computador digital, ficou famoso aí o ENIAC. A segunda geração, ele já transforma aquelas válvulas em transistores. A descoberta de um componente eletrônico, que é o silício, né, permite trocar a válvula por um transistor, e aí isso já permite uma miniaturização dos equipamentos e um aumento da capacidade, tá? Então você consegue trocar aí todos esses cartõezinhos, todas aquelas válvulas, né, por componentes como esse aqui. E aí também surge um conceito aqui que é o barramento, onde você liga todos esses componentes aqui do computador, processador, memória, dispositivos de entrada e saída, em um barramento. Também um conceito muito moderno ainda hoje. Aquele esquema da máquina de von Neumann está integrado praticamente aqui dentro da CPU, e aqui a gente tem um barramento que conecta todos os componentes aí do computador. Nessa época você tem aí os primeiros sistemas operacionais, né, digamos assim, né? Sistemas em lote, e as linguagens de programação Assembly e Fortran são linguagens aí que surgem para facilitar o trabalho do programador, né? Então, ao invés de ele preencher um monte de cartãozinho perfurado aqui,
ele conseguiria utilizar alguns chamados opcodes, né? Alguns códigos que poderia chamar toda uma rotina de funções aqui. Tá? Então aqui na segunda geração como é que funcionava? Não tem aqui, né, computador aqui, não tem monitor, teclado, mouse bonitinho ali para você funcionar. O programador fazia lá seus cartõezinhos perfurados, ó, leva o cartão lá para uma máquina, ele lê esses cartões numa fita, aí o operador, que não era o programador, né, levava essa fita que foi gravada, que o cartão gravou na fita, tá, para essa máquina aqui realizar o processamento. Aqui realizava o processamento, então processou, beleza, aí ele gerava uma fita de saída. Essa fita de saída vinha aqui para uma outra máquina, aqui, o 1401 de volta, né, na verdade, e fazia a impressão. Então é assim, não tinha monitor, saía o resultado direto numa impressão, ok? Como vocês podem perceber, a utilidade era bem restrita a alguns cálculos aí mais avançados, né? A terceira geração, se da segunda virou da primeira para a segunda, surgiu o transistor, da segunda para a terceira vem o circuito integrado. Tá? Então, o circuito integrado ele integra, digamos assim, vários transistores em um componente eletrônico. E aí surge também a primeira família de computadores, tá? Então todo esse conceito que a gente tem hoje, por exemplo, até para smartphone, tem a família de smartphone, Galaxy, Note, alguma coisa, 1, 2, 3, 4, iPhone 1, 2, 3, 4. Isso aí é uma família de equipamentos, né? De, de hardware, né? Celular, tal, por aí vai. É a mesma coisa para computadores, né? E isso aí surge lá com a IBM, aí nessa terceira geração, que ele tem aí o modelo, a família IBM 360, que tem os modelos 30, 40, 50, 65 e aí sucessivamente, tá bom? Mesma coisa para processadores hoje, tem o Ryzen, por exemplo, 3900, 3950, 3950 XT, você tem alguns que é focado para notebook, então funciona, essa questão de família surge aqui também nessa época, tá? Na terceira geração. Então aqui da terceira geração, ó, o esquema como é que funciona, também é a mesma situação de gravar em fita, né? Mas aí você surge aqui advento de sistemas operacionais de código aberto, Unix, BSD, System 5, né? E o padrão POSIX. O sistema operacional que eu utilizo nessa máquina aqui, o Slackware Linux, ele é bem fiel a esses padrões aqui, POSIX, System V, né? É praticamente um BSD ainda, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, tá? Aqui, por exemplo, é o IBM 360 rodando o OS 360. Nessa época, a IBM não fazia só hardware, mas também software, tá? Software, sistema operacional. A IBM ainda faz, mas é mais focado aí a processamento em larga escala. A quarta geração tem a integração em escala muito grande, que é a geração que a gente vive a partir da década de 80, com o advento do computador pessoal, personal computer, então PC vem de personal computer, tá? Aqui com o IBM, né? Aqui ele tem um sistema operacional chamado OS2, versão 1.0, bem parecido com esse amiguinho dele aqui do lado aqui, que é o MS-DOS, tá? Aqui o sistema operacional Windows, a primeira versão, né? Ele surge, o Windows na verdade era apenas um aplicativo gráfico para MS-DOS, você instalava o MS-DOS e aí instalava o Windows, tá? Foi um sistema operacional muito utilizado nessa década de 80 aqui. E aí, aqui um pouquinho da evolução do Windows, né? Se não me engano, essa aqui é a segunda versão, aqui o Windows 95, XP, Windows 10, então um pouquinho de cada tela aí. E aí também, já na década de 90, 92, 93, tem o advento aí do sistema operacional Linux, baseado no Minix, desenvolvido pelo professor Tannenbaum, autor aí de livros importantes para a nossa disciplina, tá? Então aqui tem o advento aqui de algumas distribuições, como o Slackware. Slackware hoje é a distribuição Linux mais antiga, continuamente desenvolvida, tá? Seguida aí do Debian. São as duas distribuições que eu mais gosto, que eu mais utilizo no curso. Eu utilizo no meu